uma das utilizações mais comuns do useRef é nós percebemos que podemos atribuir a qualquer elemento do nosso HTML um atributo chamado ref, ok? Então reparem o seguinte, por exemplo, se eu colocar aqui um botão, button, clicar, vamos colocar aqui assim, e dizer-lhe que no onClick eu vou executar uma determinada função, que eu vou chamar aqui o executar. O que é que pode acontecer aqui? Bom, eu vou criar aqui esta função, function, executar, vamos colocar assim, ok, e vamos fazer aqui um console log, teste, nada de extraordinário aqui, portanto, o que é que vai acontecer aqui? Sempre que eu clico aqui, nós vamos ter aqui o teste a aparecer. Mas agora reparem o seguinte, se eu criar aqui um const, por exemplo, o input, vamos falar sobre o input, vamos lhe chamar input ref, ok? Só para ficarmos com uma referência correta relativamente ao elemento no qual nós vamos colocar. Podia colocar no input H1, etc. Seja o que for, não importa. Vamos colocar aqui um useRef e este useRef vai ficar vazio, ok? O que é que vai acontecer aqui? Como é que eu vou perceber qual é o valor deste useRef? Eu posso chegar aqui, para além desta estrutura toda que nós já aqui temos do vídeo anterior, eu posso definir aqui um atributo chamado ref, que vai ser igual a input ref, ok? Bom, e se eu fizer isto, reparem, não há qualquer problema no meu código, portanto eu posso aqui renderizar novamente a minha aplicação e não há qualquer erro. E se eu fizer aqui o clique, continuo a ter ali a apresentação do teste. Mas o que está a acontecer neste momento nos bastidores do React é que este input que aqui está é conhecido entre renderizações do meu componente, é conhecido aqui pelo facto de ele estar aqui referenciado como sendo este useRef. Bom, a partir daqui eu posso fazer coisas tão simples como, por exemplo, isto. Se eu quiser aqui fazer um console.log e colocar aqui input ref, mas se bem se recordam, o useRef não tem exatamente este nome de quando nós queremos apresentar um valor. Tem uma propriedade interna que guarda o nome que se chama .current. Então, se eu fizer isto, o que é que eu vou ter como output? O que é que vocês acham? Bom, sempre que eu clicar no botão, vai ser apresentado na consola qual é o elemento do HTML ao qual eu tenho relacionado o meu ref, que neste caso será o meu input, com todas as suas propriedades. Vamos verificar então aqui o sistema a funcionar. Eu vou aqui refrescar e quando eu faço aqui um clique, reparem o que é que ele me apresenta. Apresenta-me aqui o input tipo text e um value, que neste caso está vazio. Se eu aqui fizer um clique, reparem que o value já vai ter ali aquele valor. Vocês poderão pensar, ok, então agora já temos aqui uma estratégia para eu ir buscar o valor que eu incluí ali. Sim, de facto temos. Se eu, por exemplo, colocar aqui no log, por exemplo, current.target, ou melhor, current.value, perdão, se eu fizer isto, o que é que vai acontecer? Bom, se eu escrever agora aqui refrescar tudo, vamos colocar aqui João Ribeiro, se eu fizer aqui um clique, vai aparecer ali o meu nome. Mas eu também poderia alcançar este objetivo se eu fizesse simplesmente isto. Texto. Porquê? Porque eu tenho aqui o meu state associado ao evento onChange. Então reparem, vamos ter exatamente a mesma coisa. Isto é, João Ribeiro, e se eu clicar aqui, eu vou ter o João Ribeiro. Vocês perguntar-me-ão, então, mas é preferível usar o state? É preferível usar o ref? Não, é que com o ref nós podemos fazer uma coisa que com o state não podemos. Eu com o state, por exemplo, não posso referenciar o meu elemento, apenas posso referenciar o valor que lá está dentro. Então reparem o seguinte, se eu quiser, por exemplo, neste botão clicar, eu colocar o foco ali dentro. O foco basicamente é isto, reparem, é quando eu estou com a minha aplicação e clico ali dentro e ela fica com este contorno mais acentuado para eu poder escrever. Bom, então reparem o seguinte, eu aqui posso fazer isto. Input ref.current.focus. E o focus é uma função do JavaScript que permite colocar o foco num determinado elemento. Então agora, reparem o que é que acontece. Se eu agora refrescar tudo isto, sem clicar aqui dentro, mas clicando aqui no botão, eu vou colocar o focus ali e vou poder preencher
os meus valores. Bom, vamos aqui replicar isto para uma outra circunstância. Vamos criar aqui por baixo um outro input. Okay? Eu vou colocar aqui uma quebra de linha, simplesmente para eles ficarem em linhas diferentes. E eu tenho aqui novamente um text, mas vamos dizer que o seu ref é igual ao input 2 ref. Ok? Ora, este input 2 ref não existe, certo? Então vamos colocá-lo ou vamos criá-lo aqui. Se eu colocar aqui o input 2 ref, ele já está aqui referenciado, então estes dois elementos passam a estar, este elemento e este ref passam a estar em sintonia. Então se eu agora comentar isto e fizer aqui o input ref, neste caso 2 ref, é igual, ou melhor, neste caso é .current.focus. Opa, vamos colocar aqui corretamente. Então o que é que vai significar agora? É que eu, quando clicar aqui, é no segundo input que eu vou ter. Eu poderia, inclusive, aqui colocar isto. Reparem, eu posso colocar aqui outro botão, clique, Focus 1 e Focus 2. Em vez de executar, Focus 1, Focus 2. E agora vou replicar aqui, em vez de executar, vou ter Focus 1. Vou ativar aqui o href do primeiro, ou melhor, o Focus do primeiro, perdão. E aqui vamos atualizar o Focus do segundo. Então reparem o que é que vai acontecer aqui quando eu refrescar tudo isto. Se eu clicar aqui no Focus 1, ele vai colocar lá em cima. Se eu clicar aqui no Focus 2, ele vai atualizar ali. Então qual é a principal diferença neste exercício relativamente ao uso do state ou ao uso do ref? É que o ref vai permitir indexar um elemento, que neste caso foi um input, vai permitir indexar esse elemento e eu a qualquer altura posso executar operações em cima desse elemento. Eu poderia, por exemplo, aqui no caso do clique no Focus 2, dizer que era alterar o texto do input 2. Por exemplo, ok? Vamos deixar ficar aqui o Focus 2 e vamos aqui, ou melhor, vamos alterar aqui. Vamos alterar texto 2. Então eu iria alterar aqui o nome da função, alterar texto 2, e aqui, em vez de executar o focus, eu ia simplesmente dizer que value igual a João Ribeiro. Ok? Então reparem agora o que é que vai acontecer. Eu, quando clico aqui, ele altera o valor. Quando eu clico aqui, ele mantém o tipo de execução que tínhamos anteriormente. Eu posso agregar aqui ainda, só para terminar, outra função, que é o input ref, ou 2ref current.focus. Opa. Assim. E então estamos a executar um conjunto de operações de acordo com este href que aqui está. Então vamos aqui verificar o que é que vai acontecer se eu agora refrescar isto tudo. Quando eu clico aqui, ele coloca o focus no primeiro. Quando eu clico aqui, ele faz duas operações. Coloca o valor e coloca o focus para eu poder continuar a escrever.